Olá, amigo, olá, amiga, seja bem-vindo e bem-vinda a este canal. Me chamo Luciana Costa. Desperta enquanto há tempo. Jesus está às portas. Neste vídeo vou fazer um resumo de como devemos nos manter na caminhada cristã e no processo de santificação. Pecado nos separa de Deus. Por causa do pecado, o ser humano se tornou pecador e foi privado da glória de Deus. Ou seja, por causa do pecado, há um abismo entre o homem e Deus. Todos somos pecadores e por Deus ser santo, não tínhamos acesso a ele. Devido ao pecado, o homem recebe a condenação da morte, seja ela física como a espiritual, pois estávamos privados da presença de Deus. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho em propiciação aos nossos pecados. Jesus é a ponte que nos conecta a Ele, ao Deus vivo. Para aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e não estão mais separados da presença de Deus. O pecado já não é abismo, pois Jesus nos liberta do pecado e é através dele que podemos alcançar a vida eterna. Antes de continuarmos, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para que possa receber os novos vídeos. Muito obrigada! O mundo nos apresenta muitas formas de crenças. Várias são as religiões e filosofias. Não será por nossas boas obras, nem práticas religiosas ou filosofias que alcançaremos a vida eterna. Lembrando que Jesus é a porta estreita e o caminho apertado que nos conduz à vida eterna. Não basta apenas entrar pela porta estreita, é preciso caminhar por esse caminho apertado. Qual o caminho que você quer seguir? Estar no caminho largo é fazer a sua vontade, mas estar no caminho estreito é andar segundo a vontade de Deus. Você está disposto a fazer a vontade de Deus verdadeiramente? Agora não é tempo de cristão ficar em cima do muro. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou amigo do mundo e inimigo de Deus. Para andar no caminho apertado e viver o processo de santificação, precisamos ter fé em Cristo. Para ter fé em Cristo, é necessário ouvir a palavra de Deus. Somente quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador que passamos a deixá-lo agir em nossa vida, através da fé que somos movidos a fazer a vontade de Deus. Jesus nos diz que a fé é como um grão de mostarda. E somente no decorrer de nossa caminhada cristã que vamos crescendo na fé. Ter fé é confiar cegamente em Deus em todos os momentos, tendo a certeza que tudo é possível para o nosso Senhor. Como já vimos, o pecado é o abismo que nos separa de Deus. Estar no caminho apertado é renunciar à vida pecaminosa. Neste canal já falamos dos pecados que nos separam de Deus, seja os praticados contra Deus, seja contra o corpo ou contra o próximo. Além disso, falamos do pecado da mentira. Jesus nos perdoa e purifica da nossa vida pecaminosa. Mas não basta apenas nós nos arrependermos. Precisamos nos afastar do pecado diariamente, lutando contra todas as tentações que venham a surgir. A palavra de Deus nos adverte para que andemos no Espírito e não satisfazemos os nossos apetites da carne. Somente quando conhecemos a verdade que é a palavra de Deus, somos libertos das trevas, ou seja, das mentiras que o diabo apresenta ao mundo para nos afastar da presença de Deus. Neste processo de santificação, o cristão precisa também sentir arrependimento.
O arrependimento é mais que sentir tristeza quando cometemos um erro. Ele é um princípio fundamental da fé cristã e condição para a nossa salvação. A palavra de Deus nos diz que precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, precisamos ter atitudes que agradam a Deus. Assim como Cristo foi submisso à vontade de Deus durante seu tempo na terra, nós também precisamos nos humilhar à vontade de Deus, esvaziando de nossos desejos carnais. Mesmo que sejamos envergonhados neste mundo por causa do nome de Cristo, que nós nos alegramos, pois estamos no caminho que nos conduz ao reino de Deus. Ouça o que a palavra nos diz: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ao passo que avançamos neste processo, vamos sendo transformados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, ou seja, somos cada vez mais parecidos com Cristo. Nosso estilo de vida está focado nas coisas de Deus. Não servimos mais ao pecado e sim passamos a praticar tudo o que agrada a Deus. Jesus deseja que sejamos sal na terra para dar sabor na vida de outras pessoas através de nosso testemunho. Além disso, precisamos também ser luz diante dos homens, para que através de nossas atitudes possamos glorificar ao nosso Deus. Estar no processo de santificação é fazer a vontade de Deus, obedecendo suas leis, mandamentos e estatutos. Por isso, conhecer a palavra de Deus é conhecer a vontade do Pai. O Deus vivo deseja que seu povo seja santo, assim como ele é santo. E a palavra de Deus é nosso manual para estarmos no caminho certo. Jesus é o nosso exemplo de obediência a Deus. Ouça o que a palavra nos diz. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Jesus é nosso exemplo e assim como ele nos perdoa pelos nossos pecados, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. O perdão precisa estar presente em toda a nossa caminhada. Por isso, não deixe que a amargura e ressentimentos te afaste da presença de Deus. Estar no processo de santificação é deixar que o Espírito Santo nos ensine a prática das virtudes que agradam a Deus. As virtudes do fruto do Espírito são atitudes que devemos ter diariamente e uma depende da outra, ou seja, elas estão diretamente relacionadas. Através dessas virtudes, demonstramos que Cristo vive em nós, pois Ele é o nosso exemplo. Como já vimos em um outro vídeo específico, o fruto do Espírito seria amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estar na caminhada cristã é ter comunhão com o Espírito Santo, pois ele é nosso melhor amigo. Será ele que vai nos convencer do pecado e nos fazer lembrar dos ensinamentos de Jesus. Assim como ele nos capacita para termos uma vida santificada e nos ensina as virtudes do fruto, ele também nos concede dons espirituais. No entanto, precisamos nos encher do Espírito Santo diariamente e não devemos entristecê-lo. Como cristãos, precisamos também ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é querer estar cheio da presença de Deus. Por isso, precisamos buscá-lo a todos os momentos do dia, seja através da leitura da palavra, seja através da oração, da adoração ou do louvor. A palavra de Deus nos adverte que devemos orar constantemente. Por isso, vamos falar com Deus em todos os momentos do dia. Por fim, vamos dar ênfase ao amor como sendo o objetivo principal
do processo de santificação, visto que o amor ele procede de Deus. O amor, além de ser uma virtude do Espírito Santo, ele é o mandamento que Cristo nos ensinou, pois devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, nossa alma, nossa força e entendimento, assim como o nosso próximo. Qual amor maior do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos? Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Não há amor maior do que este. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como sabemos, a salvação é individual e por isso precisamos nos preocupar com o processo de santificação em nossa vida. Precisamos lembrar que Cristo vem buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, Cristo vem buscar uma igreja obediente à palavra de Deus e cheia do Espírito Santo. Você está no caminho estreito, se santificando diariamente? Desperta, igreja! Como queremos estar com Deus em seu reino se aqui na terra não estamos fazendo a sua vontade? Vamos nos manter no caminho estreito e com foco nas coisas de Deus. Arrume a sua casa, pois Jesus está às portas. A paz de Cristo.